Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações e olá a todos, bem-vindo à Rádio WLC. Eu sou seu apresentador Cris Deluca. E eu sou Will Santos, obrigado por sintonizar o nosso programa. Se você já nos ouviu antes, você já sabe que na WLC preferimos usar o nome pessoal do Criador, que é Yahweh ou Yah, em vez dos títulos genéricos de Deus ou Senhor. E o nome do Filho é Yahushua e significa Yahweh salva. Eloai e Elohim são todos os títulos hebraicos usados frequentemente em todo o Antigo Testamento e se referem ao Pai. Nós usamos os nomes pessoais do Pai e do Filho não apenas porque as Escrituras nos exortam a fazê-lo, mas porque o nome do Pai realmente contém uma promessa incrivelmente poderosa. E o programa de hoje, cuidado com o fermento mortal. O nome do Pai é um verbo do ser. Então, quando você faz menção ao seu nome, há uma ponte direta com a sua necessidade. Isso torna-se uma promessa poderosa que você poderá reivindicar como galardoador da mesma. Isso é realmente o que significa invocar o nome do Senhor, como nos é dito no Salmo 105. Recentemente tivemos um programa que falava sobre isso. Se você perdeu, você ainda poderá ouvi-lo. Basta ir ao nosso site em www.worldlastchance.com/português e clicar no ícone Rádio WLC. Ao acessar o site, role para baixo e procure pelo programa intitulado A Promessa Mais Poderosa do Universo. Também temos este programa disponível no YouTube para que você possa ouvi-lo lá também. Hoje vamos falar sobre a hipocrisia. A hipocrisia é quando uma pessoa finge ser ou acredita em algo que realmente não é ou que ela não acredita. E que está sendo falso. Correto. Você ficará surpreso com algumas das pessoas famosas que na verdade eram hipócritas e que eram conhecidas mundialmente. Sério? Você poderia me dar um exemplo? Bem, John Lennon, por exemplo, era um... John Lennon dos Beatles? Nem me fale isso não pode ser verdade. Claro que eu estou falando a verdade. Quando ouvimos o nome John Lennon, imediatamente nos vem à nossa mente canções sobre um mundo perfeito, sem guerra ou violência. Você tem razão, mas por que você diz que ele era um hipócrita? Porque a única exceção à sua bandeira da não violência parecia ser sua parcialidade com o exército republicano irlandês. Sim, um grupo terrorista que gosta de resolver suas diferenças eliminando pessoas comuns como explosivos não é algo que você acha que um verdadeiro amante da paz jamais apoiaria sob nenhuma circunstância. Como você tocou nisso, o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau também foi uma pessoa bastante hipócrita. Em 1762, ele publicou um trabalho inovador sobre educação e que envolvia as crianças. A educação na Europa do século XVIII era bastante autoritária em sua abordagem. Rousseau argumentou que as crianças deveriam ter a liberdade de brincar e de ter a oportunidade de que seus pais pudessem responder-lhes dúvidas que envolviam o mundo e suas peculiaridades. Mas isso me parece algo louvável. Claro que seria, e sua filosofia sobre a educação ainda influencia a educação ocidental até hoje. O problema foi que Rousseau abandonou todos os 5 filhos em um hospital para carentes e que aparentemente ele acreditava que um orfanato poderia fazer um trabalho melhor criando seus filhos do que ele próprio. Mas essa não é uma atitude correta. Ao lado da palavra hipocrisia no dicionário, eles deveriam colocar procure pelo nome de Rousseau. E isso ilustra o meu argumento. A hipocrisia é um traço de caráter totalmente nojento. É desonesto, de duas caras, muito menos algo que qualquer um de nós gostaria de ser. E, no entanto,
Quantos de nós hoje somos também considerados hipócritas? Acho que nenhum de nós conscientemente quer ser ou agir como um hipócrita. Não, claro que não, mas isso não significa que talvez não sejamos hipócritas, mesmo que muitas vezes fiquemos impressionados com algumas de nossas atitudes. E a condição dos laodiceanos após serem considerados todos os seus atos é uma condição de auto-engano. Bem lembrado, Chris. A vida do Salvador realmente encontrou muitas dificuldades pelo fato de muitos hipócritas de sua época terem cruzado seu caminho, que, neste caso, foram os fariseus. Em Mateus 16, Yahushua disse a seus discípulos: "Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus." O que você poderia, Will, compartilhar conosco sobre hipocrisia espiritual? Como os crentes hoje podem se proteger de se tornarem os fariseus modernos? Bem, o levedo ou o fermento, como você já sabe, é um símbolo do pecado. No contexto do alerta feito por Yahushua a seus discípulos, não é tanto o pecado físico, mas crenças e práticas incorretas. Em Gálatas 5, Paulo advertiu: "Um pouco de fermento leveda toda a massa." É assim que o fermento age. Adicionamos uma pitada de fermento a uma quantidade de massa, depois a colocamos em um local mais ventilado, e em pouco tempo toda a massa está consistente por meio da ação da levedura do fermento. E neste ponto, Yahushua estava dizendo que é isso que ocorreria com os ensinamentos e atitudes dos fariseus em sua caminhada cristã. Isto os transformaria em algo completamente diferente. Mas não era no bom sentido. E então, há algo que podemos fazer ou saber? Há algo que devemos entender para não sermos arrastados por essa presunção de hipocrisia do farisaísmo? Sim, há. Mas antes de entrarmos nisso propriamente dito, eu gostaria de pedir a todos os nossos ouvintes para que eles possam continuar com seus corações abertos. A condição de Laodiceia significa que estamos cegos para a nossa própria condição. E não presuma que os pontos abordados não se aplicam a você. Em vez disso, peça ao Espírito de Yah que lhe mostre como isso se aplica a você. Esta é uma ótima atitude. Precisamos aceitar pela fé que o conselho da verdadeira testemunha aos laodiceanos se aplica a nós. E pela fé pedirmos que nos seja dado o colírio para que vejamos mais claramente. Uma característica que é muito comum entre os fariseus é apontar nomes. Eles se orgulham de sua conexão com pessoas que consideram íntegras ou espiritualmente superiores. Como os líderes de igrejas. Com certeza. Qualquer um que faça com que eles possam se sentir muito mais importantes do que eles já o são. Em Mateus 3:9, Yahushua se referiu aos fariseus em seus dias, dizendo: "E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Yahweh pode suscitar filhos a Abraão. E não importa quem fará ponte para que você se achegue a Yah, pois tudo o que importa é que você venha a conhecê-lo." O que você disse segue o que eu percebi sobre os fariseus, e que é um fariseu que se orgulha da justiça externa e o que ele faz. Ele pode observar a letra da lei, mas invariavelmente acaba quebrando o espírito que ela contém. Se você quebrar deliberadamente o espírito da lei, você não está agindo com retidão, mesmo que observe a letra da lei. Temos que lembrar que a verdadeira justiça é uma condição do coração. Provérbios 4:3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Exatamente. No Sermão da Montanha, Yahushua disse: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Yah." Ele não disse: "Bem-aventurados que fazem as boas obras, porque eles verão a Yah." É verdade. Outra coisa que os fariseus não fazem é se misturar com as pessoas não convertidas. Ah, sim, não devemos nos sujar com as vestes de nossa justiça própria. Em tudo o que Yahushua fez, ele se mostrou um amigo dos pecadores. Em Marcos 2, ele explicou seu método de ação. Ele disse: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores." É isso mesmo. Como você alcançará os perdidos se seu ciclo de amizade é constituído exclusivamente por aqueles que são considerados salvos? Se você se recusar a interagir com os pecadores, você é um fariseu. E como você deve atrair pessoas para Yahushua se você as evitar? Não há como trazê-los para a verdade agindo desta forma.
Um fariseu também critica muito os outros, especialmente em assuntos triviais. Isto pode ser em cima de qualquer coisa, seja desde o comprimento da saia de uma mulher, Ou se ela está usando calças, maquiagem ou joias. ou até o tipo de alimentos que uma determinada pessoa come e muito mais. Quando você mede sua autoestima não pelo quanto Yah o ama, mas pelo quão santo você pensa que suas ações são, você sempre estará se comparando aos outros e tentando achar defeitos na vida dos que o cercam. Eu tenho também percebido essa tendência. Se as minhas escolhas são mais conservadoras que as suas, isso significa que eu estou no caminho certo e você é mundano. Mas se as suas escolhas são mais conservadoras do que as minhas, isso significa que você é um fanático e eu estou vivendo de uma forma equilibrada. Você já reparou, Chris, que Yahushua também foi condenado desta mesma maneira? E se ele foi, nós sabemos que nós também seremos. Isso serve de consolo quando isso acontecer. Leia para nós, por favor, João 15, versos 18 a 20. Ok, aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Yahushua era muito conservador para os saduceus e liberal demais para os fariseus. Isso não é verdade. Dê-me um segundo para que eu encontre o que diz em Mateus 11. Há uma passagem em que Yahushua estava enfrentando seus críticos por essa situação. Já encontrei. O livro de Mateus, capítulo 11 e os versículos 16 a 19. Diz: Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, grita aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes? Entoamos lamentações e não pranteastes? Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e disse: Eis aí um glutão bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Nós não podemos nos comparar com outros seres humanos falíveis. É pela contemplação que somos transformados, e esta é uma lei da psicologia. E então, a semelhança de quem você deseja ser transformado? A de um ser humano caído ou a imagem de Yah? Este é um bom argumento. Nós sempre pensamos nisso em termos de entretenimento, porque nós não queremos encher a nossa mente com violência e impureza sexual que são tão comuns em romances e filmes. Mas isso se aplica ao que pensamos e a quem idolatramos, ou também a quem julgamos. Abra, Cris, sua Bíblia em Mateus 12. Esta passagem mostra outra coisa que os fariseus fazem, ou seja, eles se concentram nas regras, excluindo todo o resto, até mesmo a vontade revelada de Yah. Tudo bem. Quais os versos? Mateus 12, versos 9 a 16. Ok. Tendo Yahushua partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Yahushua: É lícito curar no sábado? Note que os fariseus questionaram a Yahushua se era lícito curar no sábado simplesmente porque eles queriam acusá-lo de violar o dia de guarda. Eles não estavam se importando com o homem e se ele precisava ou não de ajuda. Eles estavam focados em condenar o Salvador como infrator da lei. Continue lendo e vamos ver qual foi a resposta de Yahushua. Ao que lhes respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. E aqui está o cerne da questão. Este é o espírito da lei. É lícito fazer bem no dia de sábado. E o que aconteceu depois? Então disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Mas Yahushua, sabendo disso, afastou-se dali.
muitos o seguiram, e todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade. Os fariseus sempre se concentrarão nas regras, mesmo quando eles violarem o espírito da lei. Ao focar nas regras, eles garantem sua superioridade em comparação aos outros. Isso me lembra das palavras de Yahushua em Mateus 23, e este é um ótimo capítulo para aprender sobre os atributos do farisaísmo. E no versículo 23, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Sempre achei essa citação bastante intrigante. Por um lado, Yahushua está dizendo, claro, é bom ter cuidado em guardar a lei em seus mínimos detalhes. É o que ele está dizendo quando ele diz, devíeis, porém, fazer estas coisas. Mas o problema era que eles deixaram de praticar a justiça, a misericórdia e exercer a fé. O farisaísmo está definitivamente vivo ainda hoje, e Satanás cuidou bem em preservar este tipo de atitude. Cabe a cada um de nós pedir a Yahweh que nos mostre onde estamos seguindo os mesmos passos dados pelos fariseus e mudarmos de rumo com seu auxílio. Há mais de 150 ou 200 anos atrás, sempre que alguém se referia ao sábado do sétimo dia, geralmente eles não estavam se referindo ao dia de sábado, muito menos ao dia de sábado original do calendário lunisolar bíblico. Ao invés disso, quando este dia era referido ao sábado do sétimo dia, a maioria dos cristãos se referiam como sendo domingo. Referências ao domingo como sendo o sábado do sétimo dia podem ser encontradas em muitos escritos daquele período, pois eles não tinham nenhuma dúvida sobre o real significado do domingo. Todo o comércio fechava suas portas e, pelo menos nos países cristãos, todos reservavam o domingo como dia de guarda. Mas agora não é mais o caso. A maioria dos cristãos hoje insiste que o dia em si não importa, pois eles dizem que o adoram em todos os dias da semana. É verdade que os crentes devem adorá-lo todos os dias. No entanto, adorar todos os dias não é a mesma coisa que trabalhar 6 dias e separar o 7º como um dia de descanso dos trabalhos diários, a fim de honrar o Criador e passar um dia exclusivamente com Ele. A verdade é que ter um dia específico é de suma importância. Para saber por que isto é importante, visite nosso site www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Procure pelo episódio A Guerra pela Adoração. Você também poderá procurá-lo no YouTube. Não se iluda pensando que isso não é importante, porque certamente o é. Se você começou a nos ouvir somente agora, querido ouvinte, hoje o Will está discorrendo sobre as características de um fariseu. O farisaísmo não é apenas um fenômeno do primeiro século em Israel, mas está entre nós ainda em nossos dias. A justiça e a santidade são condições que estão impregnadas em nós e os verbos são e estão são derivados dos verbos de ação. E quando nos rendemos a Iá, o Salvador nos cobre com sua justiça e que retorna a nós como um presente, pois ele é o símbolo de justiça e de santidade. Porém, o problema com uma atitude farisaica é que os fariseus veem a santidade como um verbo de ação e algo que eles devem aspirar e lutar por isso. E é óbvio que assim que nos esforçamos em alcançar esta santidade, nós automaticamente caímos em descrédito. Outro atributo de um fariseu é que ele ou ela sempre avalia outros pelas suas piores atitudes. Ou seja, não importa o quão bons outros pareçam ser. Esses são taxados como criaturas que não merecem nosso apreço. Os fariseus têm a tendência de somente acusar. Mas essa é uma acusação muito séria que você está fazendo. Eu também já percebi que um fariseu normalmente é descuidado na maneira como fala sobre os outros. Você acabou de dizer que os fariseus são acusadores, e esse é o trabalho do diabo. Apocalipse 12, versículo 10, refere-se a Satanás como o acusador de nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite diante de nosso Eloá.
E isso é o que os fariseus estavam constantemente fazendo com Yahushua. Você lembra do que aconteceu em Mateus 24? Eles trouxeram para o mestre um homem possuído por demônios e, naturalmente, todos ficaram maravilhados quando Cristo os expulsou. Eles disseram: é este, porventura, o filho de Davi? Em outras palavras, não é este o Messias? Mas ouça, caros ouvintes, o que diz no versículo 24. Diz: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuraram: este não expele demônios senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. É sobre o próprio Messias que eles estão falando aqui, um homem perfeito. Se os fariseus tiveram a coragem de criticar o irrepreensível Cordeiro de Iá, você imagina o que os fariseus modernos serão capazes de fazer com os santos de Iá? Nós precisamos lembrar que quando falamos mal dos outros, nós estamos nos unindo a Satanás em seu trabalho de ser um acusador dos irmãos. E falando sobre as palavras, um fariseu tentará nos pegar por meio do que dizemos. Eles estavam constantemente fazendo isso com Cristo. Eles criaram armadilhas para que, se ele respondesse de uma maneira, eles o acusariam diante do povo por rejeitar a lei de Moisés. Mas se ele respondesse de outra maneira, eles poderiam acusá-lo de ser um revolucionário contra o Império Romano. Eles tentaram manipulá-lo para que ele não pudesse estar certo de forma alguma. É o que os fariseus fazem. Eles também se ofendem muito que facilmente, pois são do tipo que podem acusar, mas que não podem ser acusados. Pode ser fácil magoar nossos sentimentos, especialmente quando não damos aos outros a oportunidade de que eles se defendam. Mas precisamos respirar fundo, contar até 10 e nos perguntar: estou me ofendendo com as falhas, os erros e até mesmo as crenças dos outros com muita facilidade? Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, verso 5, que o amor não se exaspera. Yahushua foi duramente provocado, e ele resistiu com firmeza, e se quisermos ser como ele, deixaremos de lado o nosso orgulho e não nos apressaremos em revidar e ofender outros. Abra, Cris, lá em Mateus 15, leia os versos 12 e 13, por favor. Este é um ponto mais sério do que a maioria das pessoas imagina. Quando o encontrar, comece a ler estes 2 versos. Aqui, ok. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Um fariseu também é espiritualmente cego. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente, e os fariseus não têm a capacidade de discernir espiritualmente o que lhes cercam. Eles falam o que falam, mas não andam no caminho que deveriam trilhar. Esse ponto me lembra outra coisa que Yahushua disse em Mateus 23, versículo 27. Ele disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Um fariseu é bem apresentável. Eles podem até parecer cristãos do modo como se vestem, andam, conversam e até comem. Mas o que sai de sua boca revelará o que realmente está em seu coração. E se o que sai da boca de alguém é somente crítica aos que lhe cercam, tendo um espírito acusador e sem compaixão, você pode saber que você está ouvindo um fariseu. Volte agora para Mateus 15. Demorou um pouco para que os discípulos parassem de olhar para os fariseus como pessoas espiritualmente superiores. Mas Yahushua tinha um alerta contra este tipo de comportamento, e que se estende a cada um de nós nos dias de hoje, uma vez que hoje existem tantos fariseus quanto no tempo de Cristo, e que muitas vezes temos dificuldades em reconhecê-los. Você já encontrou, Chris? Se sim, os versos são do 10 ao 20. Só um segundo. Aqui, achei. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Yahushua, porém, disse: também vós não entendeis ainda?
Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Perceba que os discípulos tinham acabado de ser acusados pelos fariseus de comer sem antes, de acordo com o cerimonial da época, lavar as mãos. Eles estavam preocupados com as minúcias da tradição e acusavam os discípulos de serem violadores da lei por simplesmente não observarem uma tradição criada pelo homem. É isso que os fariseus fazem. Eles são muito como que prontos em defender tradições criadas pelo homem. Mas quando se trata de realmente obedecer a palavra de Yah, eles apresentam todas essas desculpas sobre do porquê a lei foi abolida e não é mais passiva de ser guardada. Eles acreditam que não tem nada a ver guardar a lei. Este é um bom argumento para se usar, uma vez que a obediência seria a cruz que cada um de nós teria que carregar e eles não querem pagar este preço. Este é um aspecto do farisaísmo que eu nunca consegui realmente conectar de uma maneira prática aos cristãos de hoje, mas realmente se encaixa. Os fariseus valorizam a conveniência, portanto, eles valorizarão a tradição em vez das puras verdades da palavra de Yah. A tradição é o que conhecemos como também com o que nos identificamos e nos sentimos bem em vivê-la. Os fariseus citam a tradição porque é isso que é conhecido e entendido. A tradição é um grande obstáculo para muitas pessoas, pois eles preferem unir as crenças que têm em pontos comuns ao invés de causar divisões em decorrência da verdade. E nós vemos isso acontecendo o tempo todo em nossa realidade diária. A grande maioria dos cristãos apoiam os feriados pagãos porque eles acham que esses dias são gratificantes, alegando que eles podem estar com a família. E eles preferem ignorar totalmente as celebrações de Yahweh porque elas são muito judaicas. Bem, e não é só isso. A maioria dos cristãos celebra o domingo porque é uma tradição. Não porque Yahushua ressuscitou nesse dia, mas porque é assim que todos veem esse dia. Como o nosso calendário moderno gira em torno do fim de semana, é a escolha mais conveniente de se seguir. O mesmo acontece com judeus e protestantes que guardam o sábado. Não é o sábado bíblico, mas é o sábado que cai no fim de semana e é conveniente. Assim como os fariseus nos dias de Cristo, eles valorizam mais suas tradições do que a palavra de Yah. Nós precisamos nos perguntar algumas questões realmente importantes e eu me incluo também nesta fala. Estou disposto a descartar todas as doutrinas e práticas, como também as tradições, independentemente de quão populares elas sejam, e estou disposto a deixar de lado todas as crenças que não estão de acordo com as Escrituras. Estou disposto a me livrar dos erros e me afastar de todos os que assim pensam, mesmo que ninguém tome a mesma decisão que eu. Estou disposto a seguir a verdade independentemente do custo? Em seu dia a dia tão atarefado, a fim de que estejam preparados para a vida eterna, os fariseus se apegam a essas tradições populares. Mas não é só isso que pode nos levar à salvação. Chris, leia para nós Marcos 7, versos de 5 a 9, por favor. Este é o relato de Marcos sobre o incidente que lemos anteriormente em Mateus 15. Tem alguns detalhes adicionais que eu considero importantes. Marcos 7, versos de 5 a 9. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem, profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Ensinam doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Yah. Guardais a tradição dos homens, lavar os jarros e os copos, e outras coisas mais que vocês fazem. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Yah para guardardes a vossa própria tradição.
Este é o farisaísmo em sua pior versão e que está presente em todo o cristianismo liberal hoje de uma forma geral. Eu vou discordar de você no que você acabou de falar. Não é apenas entre os cristãos liberais que o farisaísmo se encontra presente, mas esta característica também surge entre os cristãos mais conservadores. Na verdade, eu diria que é ainda mais predominante entre os conservadores do que entre os liberais. Os fariseus julgam até mesmo os crentes devotos por não seguirem os seus padrões pessoais de guarda de festas ou festivais. Eu tenho visto isso muitas vezes. Vamos tomar como exemplo o sábado lunar. Esta é uma nova verdade e que todos nós ainda estamos aprendendo. Nós aqui na WLC acreditamos que os sábados são calculados como um todo. No entanto, existem pessoas muito sinceras que calculam pela lua minguante e outros pela lua crescente, assim como outros que fazem este cálculo pela lua cheia. Agora, eu pessoalmente acredito que eles não estão corretos em sua visão. Mas o ponto é, você menospreza as pessoas que têm uma compreensão diferente de como devem ser calculados os sábados e as festas anuais? Você menospreza aqueles que os guardam de uma maneira diferente da sua? Isso é verdade, Chris. É tão fácil sacudir a cabeça e se espantar com o quão ingênuos os israelitas pensavam que os fariseus eram, ao serem tão devotos às suas tradições. E, no entanto, o espírito dos fariseus está bem presente em todos os grupos de crentes. Pode ser muito sutil, mas que faz parte da cultura de muitos e que é difícil de ser reconhecido como tal. É interessante você usar as diferenças na observância e no cálculo do sábado como exemplo, e foi o que os fariseus fizeram com Cristo também. Você se lembra quando Yahushua curou o homem que havia nascido cego? Este foi um fato que havia ofendido aos fariseus. João 9,16 diz: Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Yahweh, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Este é um raciocínio típico do farisaísmo que diz: Como você não guarda o sábado como eu, você não é de Yah. Que egoísmo terrível! Com certeza é, mas esta pessoa para você é considerada um fariseu. Isso me leva a um outro ponto que é: os fariseus desprezam aqueles que não concordam com sua interpretação das Escrituras. Eles chegam ao ponto de zombar e caçoar com aqueles que não veem as coisas do jeito que eles as veem. E nós podemos ver isso na mesma história do homem que havia nascido cego. Você poderia ler no Evangelho de João, capítulo 9, começando no verso 24. Aqui. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Yahweh. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Se este homem não fosse de Yahweh, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. De uma maneira muito real, o espírito do farisaísmo é um espírito que destrói almas e não as conquistam. Com a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos sondar nossos corações. Estamos buscando ativamente conquistar almas? Ou por nossa atitude de julgamento e espírito de contenda, estamos desviando a muitos? Estamos vivendo e compartilhando a plenitude da mensagem do Evangelho? Um fariseu pode realmente fazer mais mal à causa da verdade do que um ateu. Leia, por favor, Mateus 23:13. Ok. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Isso é sério e novamente precisamos cuidadosamente sondar nossos corações, pedindo a Yahweh que nos mostre o que precisamos para que nos rendamos a Ele. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.
Você já ouviu falar da promessa contida no nome de Yahweh? Se você ainda não tiver, você não é o único. Satanás fez o possível para esconder esta poderosa verdade da mente humana. Ele sabe o poder da promessa que o nome de Yah contém. Ele sabe que este conhecimento, combinado com o poder inerente ao nome divino, permitirá que todos os tesouros do céu sejam derramados. A promessa mais poderosa em todo o universo é conhecida apenas por poucos, mas o céu está apenas esperando para abençoar todos os que invocarem pela promessa que o nome de Yah tem em si. Aprenda como você também poderá usufruir dessas promessas. Acesse o endereço www.wordlessthings.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Procure pelo episódio intitulado A Promessa Mais Poderosa do Universo. Você poderá também ouvi-lo no YouTube. É hora da nossa caixa de mensagens diárias. Meg Donnelly, de Dundalk, Irlanda, tem uma pergunta para nós. Você sabia que a Irlanda é o país de um dos faróis mais antigos do mundo? Sério? Eu não sabia. Sim, é verdade. A Espanha tem o farol em funcionamento mais antigo do mundo, mas a Irlanda tem um segundo mais antigo. Foi construído em 1172 e ainda está sendo usado. Você deveria escrever seu próprio livro como sendo o pai dos fatos mais fascinantes e inúteis. Bem, é mais divertido colecioná-las do que escrever sobre elas. Enfim, o que Meg tem para nós hoje? Ela tem uma pergunta que acho que mais e mais crentes, principalmente no leste, enfrentarão de uma forma ou de outra. Tem a ver com a bruxaria. Há um número crescente de pessoas no leste retornando às antigas tradições pagãs, ou que elas pensam que eram. Nos países do Oriente, onde sempre houveram religiões pagãs, os crentes encontram isso continuamente. Mas você está certo, esta cultura está crescendo muito no leste. Ela escreve: minha irmã está extremamente chateada porque sua filha recentemente revelou que é uma bruxa. Ainda há esperança para minha sobrinha? Ou ela cometeu o pecado imperdoável? Minha irmã cortou todo o contato com a filha e insiste que o resto da família faça o mesmo. Estou muito próxima da minha sobrinha e me recuso a fazê-lo. E agora a minha irmã está com raiva de mim. Eu não sei como lidar com essa situação. A minha pergunta é: o que Jesus faria? Parece uma situação em que as emoções de todos estão no ponto de ebulição. Bem, deixe-me dizer logo que concordo com você, Meg, que a última coisa que você quer fazer é interromper todo o contato com sua sobrinha. Pense nisso. Qual é o poder mais forte do universo? O amor. O amor de Yah. Certo. E se você se afastar completamente da pessoa que você está tentando atrair a Yah, você não irá muito longe no que você planeja fazer. Isso é verdade. E todos nós precisamos lembrar disso. Eu tenho notado que muitos crentes se sentem extremamente desconfortáveis com pessoas que se identificam com bruxas ou pagãs. Os neopagãos. Sim, e é como eles são chamados. Os cristãos têm a tendência de temê-los e acabam se afastando. Isso é lamentável porque, novamente, como iremos atraí-los para a verdade se nos afastarmos e não tivermos nenhum tipo de contato com eles? Eu acho que você está certo de que muitos cristãos têm medo das pessoas que estão ligadas a essas crenças. As pessoas ouvem o termo bruxaria e acham que elas são adoradoras do diabo e procuram se afastar o mais rápido que podem. O que é lamentável, a maioria é de indivíduos que vêm e passam pelas nossas vidas. Além disso, se estar na presença de uma bruxa fosse tão perigoso, os missionários nunca seriam enviados para terras pagãs. E Satanás é um inimigo derrotado e não precisamos ter medo de um inimigo nesta situação. Além disso, vários estudiosos da Bíblia argumentam linguisticamente que a palavra original se refere aos que envenenam, e não o que pensamos sobre as bruxas ou bruxarias. Os que envenenam, como alguém envenenando uma outra pessoa? É isso. No passado, o veneno era uma maneira popular e eficaz de matar alguém. Impressionante. Então, voltando à pergunta de Meg, o que Yahushua faria em uma situação como essa? Eu creio que Yahushua adoraria, pois para ele seria algo simples e significativo.
Em Lucas 8, verso 2, aprendemos que Yahushua havia expulsado 7 espíritos malignos de Maria Madalena. Isso significa que ele não excluiu Maria Madalena de sua vida, muito menos se afastou dela, mas sim a ajudou. Realmente foi isso mesmo. Nós sabemos pelo relato de Lucas 7,34 e o de Mateus 11,19, pelas próprias palavras de Cristo, que seus inimigos frequentemente o culpavam exatamente porque ele era um amigo dos pecadores. E o que a Meg deverá fazer? A mesma coisa que Yahushua fez. Fale com ela. Faça perguntas educadas e que demonstrem interesse por ela. E a escute quando ela se dirigir a você. Convide-a para que ela vá à sua casa para comer com você alguns dias. E aceite o convite quando ela te convidar para ir à casa dela. Seja amiga. E isso não significa que a sua sobrinha esteja perdida. Não deixe o medo afastar você de alguém que Yahushua está tentando atrair a ele. Se você fizer isso, Satanás vencerá esta batalha. O que devemos sempre lembrar é que os pecadores foram atraídos ao Salvador porque ele os tratou com bondade e amor. Ele era seus amigos e eles eram amigos dele e ele os amava. O amor aproxima e a reprovação afasta, sempre. Se você quiser atrair alguém para Yah, você deverá fazê-lo com amor, porque foi assim que Yahushua agiu o tempo todo. É realmente a única coisa que funciona, não é verdade? Tudo certo, então. A próxima pergunta é de Sanju, de Tong, em Bangladesh. Ele diz: Caro Chris e Will, com base em sua experiência, de que pecado você diria que os cristãos da geração do tempo do fim precisam ter mais cuidado e ficar em alerta? Essa é realmente uma ótima pergunta. Eu diria que, categoricamente, os pecados que os cristãos precisam se proteger ou estar alertas seriam os pecados criados pela nossa mente. Como o quê? Pornografia? Parece que o vício da pornografia tem explodido em nossa geração, pois a internet a tornou como algo muito fácil de acessar. A pornografia certamente se enquadra nesta categoria de pecados que envolvem a mente. No entanto, há outro que é ainda mais perigoso e que é o autoengano. Estamos nos enganando a nós mesmos? Não entendi a tua colocação. O autoengano pode ser tão direto quando, por pura teimosia, nos recusamos a considerar novas ideias que contradizem o que já concebemos como sendo verdadeiras. Isto acontece quando um grupo insiste que já tem toda a verdade e que suas crenças não são passíveis de erro. Sim, eu já tive essa atitude antes. Eles ficam com raiva de você e nem querem considerar a possibilidade de terem cometido algum erro. Eles apenas rejeitam sem mesmo estudar o que está sendo alegado. No entanto, o engano pode ser tão sutil quanto distorcer as escrituras para se encaixar no que queremos que tal ponto signifique. O esforço mental pode ser bastante sutil, que para justificar o que queremos fazer, pode ser extremamente difícil de ser discernido, mas precisamos estar cientes desta possibilidade. Quantas pessoas acreditam em certas coisas com base no que é conveniente para elas? E, no entanto, nunca analisamos nossas crenças dessa maneira. Eu nunca pensei nisso dessa forma antes, mas você está certo, Will. Você poderia ler para nós, Chris, Mateus 16:24? Aqui Yahushua está explicando uma realidade da experiência cristã que tendemos a ignorar. Mas se realmente estivermos vivendo de acordo com a vontade de Yah, esta será uma realidade com a qual devemos lidar. Diz: Então disse Yahushua a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você está realmente seguindo a Cristo, você também estará carregando uma cruz, a cruz da obediência. É isso que ele quis dizer com a si mesmo se negue. Se você não está negando a si mesmo diariamente, se você não estiver carregando a cruz da obediência, você precisa se perguntar o que há de errado em sua caminhada cristã. Ok, essa seria a minha próxima pergunta. Como podemos realmente saber se estamos vivendo em conformidade com a vontade de Yah e como podemos saber se estamos nos enganando a nós mesmos? Há 3 perguntas que cada um de nós precisa fazer em espírito de oração. A primeira é: acredito que a Bíblia é a palavra de Yah e que devo viver de acordo com todas as palavras que saem da boca de Yah? Ou vejo como uma espécie de metáfora espiritual e posso meio que escolher o que me convém? Se você responder essa pergunta com profunda contrição, isto realmente falará bem fundo dentro de você, não é mesmo?
A segunda pergunta também fará o mesmo. Pergunte a si mesmo: se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Yah, estou realmente vivendo minha vida por seus preceitos? Estou a obedecendo com todas as minhas forças e na capacidade máxima que Yahushua me concede? E finalmente pergunte a si mesmo: se não estou, por que não? E para encerrar, você poderia ler Apocalipse 3, versos 17 a 19? Ah, sim! A mensagem aos laodiceanos, a igreja da última geração. Pois dizes: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que, de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Há esperança em Yahushua, mesmo para aqueles que se enganam a si próprios. Ouçam, queridos ouvintes, se você for enganado, você não saberá, pois você não conseguirá ver isso. Lembre-se que você foi enganado, mas o que você pode fazer é simplesmente orar e dizer: sua palavra diz que sou cego e fui enganado. Não consigo ver, pois sou cego. Aceitarei pela fé que sua análise de minha pessoa é verdadeira. Por favor, perdoe meu pecado e arrogância. Por favor, me dê seu ouro provado no fogo. Cobre-me com as vestes da tua justiça e derrama o teu colírio nos meus olhos. Yahweh é a resposta para tudo o que precisamos, mesmo quando somos vítimas do nosso próprio engano. Então não espere, peça a Ele que se revele a você hoje e peça a Ele que lhe dê um coração disposto a obedecer a toda a verdade que Ele te revelar. Yah é sempre a resposta. O que você precisar, qualquer ajuda e discernimento para qualquer coisa, Ele é a resposta. Se você tiver alguma pergunta, basta enviá-la ao nosso programa. Acesse www.wordlesschance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Estamos ansiosos para ouvir de você também. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. 2 Coríntios 4, 16 e 17 contém uma promessa para aqueles que lutam com problemas de saúde. Diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Lutas constantes e sem trégua podem ser desanimadoras, mas os problemas crônicos de saúde são ainda piores. Mesmo nessas situações, Yahuwah tem o poder de revestir-nos com sua graça e fazer com que nos mantenhamos firmes frente a esses momentos de dor. No início da primavera de 1905, Walter e Sivila Martin estavam viajando pelo estado de Nova York, nos Estados Unidos. Eles se conheceram e se tornaram bons amigos de um casal que tinham como sobrenome Doolittle. A dona Doolittle estava doente e acamada por longos 20 anos. E para piorar, o senhor Doolittle não podia andar e fazia uso de uma cadeira de rodas para ir à sua loja. Apesar dos sérios problemas de saúde que acometiam o casal, eles eram pessoas cristãs que irradiavam alegria e que inspiravam a todos que se aproximavam deles. Um dia, enquanto Walter e Sivila estavam viajando, eles decidiram visitar seus novos amigos, e o Dr. Walter decidiu perguntar-lhes qual era o segredo de viver uma vida radiante e feliz. A dona Doolittle respondeu muito que rapidamente: os olhos do pai estão sobre os pardais, e eu sei que ele também me vigia. O doutor e a doutora Martin foram tão inspirados pela fé sem limites daquela declaração tão simples que a senhora Martin foi para casa e, ao colocar no papel o que a dona Doolittle havia dito, ela transformou aquelas palavras em um poema. Porque eu deveria me sentir desanimada, porque as sombras vêm, porque meu coração deveria se sentir tão só e ansioso pelo céu e pelo lar celestial, quando Jesus é o que me dá forças. Um amigo constante ele é,
Seus olhos estão sobre os pardais, e eu sei que Ele também me vigia. Eu canto porque estou feliz. Eu canto porque eu sou livre. Seus olhos estão sobre os pardais, e eu sei que Ele também me vigia. No dia seguinte, depois de escrever o tal poema, a Sra. Martin o enviou a Charles Gabriel, que o transformou em um hino. Esta música se tornou uma das canções cristãs mais conhecidas já escrita, a qual tem trazido alento a milhares de pessoas. Em Mateus 10, Yahushua perguntou: Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Não importa o que venha a te suceder em tua vida, você pode ter a certeza de que o Pai ainda está no controle de tudo, e Ele permanecerá ao teu lado em todos os momentos, quer sejam eles alegres, quer sejam de profundo pesar. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Quando criança, devo confessar que sempre achei que os israelitas dos dias de Cristo eram, para ser bem sincero, um pouco sem noção. Como eles poderiam venerar tantos fariseus? Eles não conseguiam ver por meio da hipocrisia? Mas, como você explicou para nós hoje, Will, quando colocamos o que aconteceu no passado em um contexto moderno, fica realmente muito mais difícil de reconhecer quem age dessa forma. Sim, e isso inclui especialmente nós mesmos, mas precisamos analisar e sondar os nossos corações. Um fariseu negligencia suas responsabilidades familiares em nome da religião. Isso é hipocrisia. Um fariseu se ofende facilmente. Um fariseu não pode apreciar a verdadeira adoração e louvor genuíno. Ele se cansa facilmente. Ele prefere ler um livro, assistir a um filme ou até mesmo dormir. O fariseu se concentra na aparência externa e a compara à santidade. Um fariseu deposita sua confiança em suas próprias obras e não no Salvador. Um fariseu ensina a lei de Yahua, mas não a vive. Como você disse anteriormente, um fariseu fala o que fala, mas não percorre o caminho de uma vida consagrada. E mesmo no ensino da lei, o fariseu interpretará as Escrituras de maneira superficial, sem realmente entendê-las e sem a iluminação do Espírito Santo. 2 Timóteo 2,15 tem algumas instruções importantes para nós. Você poderia ler para nós, por favor, Chris? Ok. 2 Timóteo 2,15? Aqui, vamos lá. Diz: procura apresentar-te a Iá aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o trabalho que temos diante de nós, e devemos procurar diligentemente sondar nossos corações. Devemos estudar as Escrituras, tendo muito cuidado para interpretá-las corretamente, e não apenas convenientemente. E devemos ser muito cautelosos com o espírito do farisaísmo, não apenas com os outros, mas também conosco mesmos. É muito fácil ver isso nos outros e deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo. Felizmente que Yahushua nos deu algumas diretrizes e vamos dar uma lida nelas. Abra sua Bíblia, Cris, em Mateus 7. Enquanto você ler este último texto, eu gostaria que todos os nossos ouvintes escutassem com atenção e que todos nós aplicássemos esses princípios a nossas vidas. Não apenas para aqueles que olhamos e os julgamos tão facilmente, mas aplique-os em sua própria vida. Já achou? Versículos de 15 a 20 de Mateus 7. Tá bom, ok. Tá aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. É apenas pedindo discernimento espiritual e comparando-nos ao Salvador que qualquer um de nós poderá discernir se nossos frutos são bons ou ruins.
Novamente, nós sempre gostamos de aplicar esse versículo a outros. Mas e quanto a aplicá-los a nós mesmos? O fim está cada vez mais próximo e não podemos nos dar ao luxo de brincar com o pecado. Não podemos nos permitir nos enganar quanto à nossa própria condição. Não, realmente não podemos. A profecia nos dá apenas um vislumbre de quão terrível será os dias que à frente estão. O momento de sondar nossos corações é agora, e não quando a fome global bater à nossa porta, muito menos quando a marca da besta estiver sendo imposta sob pena de morte. Nosso caráter, nossos pensamentos e sentimentos é a única coisa que levaremos conosco para o reino de Iá. E queridos ouvintes, nós não desenvolvemos nosso caráter em meio a uma crise. Tudo o que se revela neste tempo é o caráter que você já possui. E nós desenvolvemos nosso caráter todos os dias em meio às decisões que tomamos. Iremos ficar acordados até tarde assistindo um filme, para que na manhã seguinte, em vez de acordar cedo para fazer nossas devoções pessoais, simplesmente não termos forças e então voltar a dormir. Esses são os tipos de decisões que tomamos diariamente e que determinam se nosso caráter estará apto para vivermos eternamente ou não. Quando Yahushua retornar a esta terra, ele verá a obra-prima de Iá. Homens e mulheres salvos pela graça e recriados à imagem de Iá pela fé. Mas Satanás também terá sua obra-prima. Ele recriará homens e mulheres à sua própria imagem. E novamente, as decisões que você e eu tomamos diariamente estão determinando de quem será a imagem que iremos refletir por toda a eternidade. Estamos pela fé aceitando a justiça de Cristo para nos cobrir. Estamos lhe pedindo que Ele derrame o colírio divino para que sejamos capazes de discernir o que Ele quer nos ensinar. Realmente não há tempo a perder. Se não estamos optando ativamente por nos rendermos a Iá e permitir que Ele escreva a sua lei em nossos corações, estamos, por padrão, escolhendo permitir que Satanás nos faça à sua imagem. Não se perca por negligência, seja proativo, escolha se render hoje a Iá e junte-se a nós novamente amanhã. E até lá, e lembre-se, Yahuwah te ama e Ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.